Fala pessoal, tudo bem? Agora nessa aula aqui, dando sequência na nossa tela de login e cadastro, a gente vai inserir algumas funções de validação. O que seriam essas funções de validação? Deixa eu abrir aqui a nossa tela. Função de validação é tipo o formato do e-mail, né? Se eu botar qualquer informação aqui que não seja um e-mail, ele criticar, né? Me avisar assim, insira um e-mail válido. Na senha também, a gente criar algum check da senha. E no mais é isso, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar as funções aqui que eu criei. A primeira é para checar o e-mail cadastrado, né? Então vou pegar a função aqui, vou colar e vou dar uma pequena explicação sobre ela. Então tem essa função aqui, check mail catch. A gente cria um regex aqui, que a gente chama, que são as expressões regulares. Essa string aqui do regex, ela formata a informação do e-mail cadastrado. Então ele vai pegar aqui, ó, se daí ele vai ler aqui, ele vai pesquisar o nosso regex. Se regex for validado pelo cadastrouser.get, quer dizer, ele vai pegar a informação que está lá na entry do cadastre-se. E se bater, ele vai dizer que o e-mail está válido e daí ele vai seguir adiante. Caso contrário, ele vai dar como se fosse inválido esse e-mail. Então vamos lá na tela de cadastro e vamos na nossa entry do e-mail. Aqui. Vou pegar de lá. Vamos dar uma sequência aqui. Vou pegar agora a função que vai checar a senha cadastrada. Então essa função ela vai dar um check na senha. Ele vai verificar se a senha está vazia. Então eu não posso deixar minha senha vazia, né? Então se self cadastro senha get igual a nulo, né? Igual a vazio, ele vai me criticar que a senha está vazia. Se a senha tiver a informação do placeholder, ele vai me criticar que a senha está vazia, porque ele vai ficar com aquele texto insira uma senha que irá lembrar. Se eu clicar para cadastrar sim, ele vai inserir essa string no meu e-mail, ele não pode deixar. Caso contrário, ele vai colocar aqui ocupado. Beleza? Vamos dar sequência aqui nas nossas validações. Vou puxar agora a função que vai validar a senha do usuário. Então é lá na tela, quem já tem o usuário cadastrado. Ele basicamente faz a mesma coisa da senha cadastro. E vamos fazer a função aqui, vamos colocar a função do e-mail do usuário, que também faz a mesma coisa lá do e-mail do cadastro. Ele faz o regex, ele faz essa configuração de regular expressão. Né? Eu não vou explicar aqui como é que funciona isso. Isso aqui é material para uma outra aula, tá? Mas vocês podem pesquisar por regex, regular expressões, que vocês vão ter uma ideia de como isso funciona. Para quem está começando pode ser um pouquinho complicado, um pouquinho complexo, mas é bacana aprender, é interessante. Beleza, temos as funções já, por enquanto não estamos fazendo nada com essas funções, mas já temos essas funções para fazer essa validação.
Essas funções de validação, elas vão entrar já depois na função lá de login e de cadastro. Então, por enquanto, elas não estão sendo usadas. Então vamos lá na nossa tela do login, frame login. E vamos nas nossas entries aqui, tá ok. E aqui vamos no botão. A gente tem esse comando aqui, self autentica login. Então a gente vai precisar dessa função para ele começar, para a gente começar a brincadeira, né? Então vamos pegar essa função self autentica login e eu vou começar a explicar ela. Depois eu vou botar lá no GitHub esse código aí para vocês começarem a brincar, que eu botei só da primeira aula e não postei a evolução ainda. Então eu vou colocar esse código no GitHub e vou deixar na descrição do vídeo aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui se não tem nenhuma informação aqui nesse meu código para eu tirar ele, mas não, nesse aqui ainda não. No próximo lá, que vai ser uma função que a gente vai utilizar, que é para ele checar lá a API, né, do Google, que daí eu vou ter que criar dados fictícios, né, mas a gente não chegou lá ainda, que é a parte dele cadastrar o usuário e a senha lá. Beleza, vamos seguir aqui. Vamos colocar aqui a nossa funçãozinha que se chama self autentica login. Vou minimizar ela por enquanto. Vou voltar lá na nossa tela de login e vou frame login, desculpa, e vou ativar o botão aqui para puxar a nossa função. Feito isso, vou minimizar aqui. Ok, e vamos voltar lá para a nossa função de autentica login. Essa função aqui, ela serve para justamente ele fazer a autenticação do usuário e senha. Então ele vai buscar lá na API do Google de uma outra função que a gente ainda vai colocar aí. Mas ele vai fazer todo esse trabalho. Ele vai pegar as funções que são necessárias para a gente autenticar o login. Então a gente vai ter algumas funções aqui. Que é a primeira aqui, ó, check email user, né? Então ele vai checar se o e-mail está válido. Beleza. Notificadores é uma outra função que a gente não tem por enquanto, então eu vou deixar ela comentada. Dados login também é aquela função com dados sensíveis que eu vou ter que colocar alguns dados fictícios ali para mostrar para vocês. Eu vou ter que botar uma aula lá também para mostrar como é que vocês fazem essa API do Google aí para poder ler, né, a nossa planilha que vai estar os nossos dados inseridos. E aqui o check senha user. Aqui a gente tem algumas condicionais. Isso aqui eu fiz antes da evolução lá das condicionais no Python. Agora está mais fácil lá que é o match case. Então de repente vale a pena até a gente evoluir esse código posteriormente. Mas por enquanto ele vai ficar assim como está, que funciona também. Então esse código pode ser melhorado muito, né? Até porque, né, eu sou um desenvolvedor robista, então muita coisa que está aqui pode ser melhorada. Então vamos aqui. Se self valida e-mail usuário igual a válido, né? Então vamos lá, e-mail user. Self valida e-mail usuário igual a válido. Então se essa variável aqui estiver válida, ele vai seguir aquele caminho. Então ele vai tentar aqui abrir a nossa planilha, a planilha que vai ser criada lá, e ele vai usar algumas informações, né, para poder ele vai ler vai procurar a coluna do usuário aqui, né? Então ele vai procurar a informação se existe aquele usuário
na coluna da minha planilha. Ele vai procurar o password, né? Então ws.find, ele vai procurar a senha. Se ele conseguir validar na mesma linha o usuário e a senha, ele vai passar, né? Daí vai chegar aqui no MAC address. Ele vai ler o MAC address que tem naquela mesma linha. Então tem uma coluna do MAC address. Feito isso, se ele validou tudo, né? Ele vai conseguir seguir adiante, né? Então aqui, se tiver como vazio, ele vai dar aqui, ó, um campo senha não pode ficar vazio. E caso contrário aqui, ele vai avançar para cá pro try, né? Que daí ele vai verificar lá uma coluna. Então esse aqui é um código que eu inventei para dizer que aquele usuário tá válido. Daí eu inventei um outro código para dizer que o usuário está bloqueado, um outro código para dizer que o usuário não foi liberado ainda. Hoje o sistema, o que eu faço? Ele no momento que eu vou lá para o cadastre-se, o usuário ele é validado na hora, já consegue usar o sistema. E daí esse código aqui eu coloco manualmente lá para ele dar essa resposta caso ele não pagou a mensalidade, o usuário aconteceu alguma coisa que eu não quero que o usuário utilize mais o sistema, ele vai bloquear somente eu mudando o código naquela coluna. Ok? Então isso são uma série de validações. Deixa eu tirar aqui, diminuir o try. E deixa eu subir aqui, vamos ver aqui. Então assim, feito tudo isso, ele vai... deixa eu ver aqui se está no if certo. Aqui, if como válido. Então o if válido, vou tirar esse try except aqui. Estou tentando procurar aqui onde é que ele chama para abrir o sistema. Aqui. Ele validando aqui, ó, com esse código aqui da coluna. E se bater também o MAC address, né? Então ele vai bater. Ele bateu o usuário, ele bateu o password, bateu o, o código que o sistema está ativo. O MAC address bateu, daí ele vai validar o login com sucesso e vai abrir ali o selfie tela, que vai ser finalmente a nossa tela do sistema ali. Então aqui seria o último passo para a pessoa poder acessar o sistema. Então vou diminuir aqui, vou tentar acessar aqui. E ele não vai logar, obviamente, porque o nosso código não chegou lá. Mas ele já vai fazer algumas validações. Ó, ele tá dando tá. Ele tá faltando uma biblioteca aqui. Por isso que deu esse erro aqui. Que é a biblioteca re. Se eu não botar a biblioteca re, regex aqui das regulares expressões, vai funcionar. Deixa eu reiniciar aqui. Fazer o teste. Aqui tá faltando um message box. Então vamos colocar o message box aqui também. E assim vamos indo, né? Errando e corrigindo.
que eu faço os meus vídeos sem... totalmente no improviso, né? Então vocês vão me ver errar bastante aqui. Ó, insira um e-mail válido, porque não tem um arroba, né? Não tem o nosso .com.br ou coisa do tipo. Ó, aqui ele deu ok, mas aqui ele já criticou que a senha está vazia. A gente pode botar um message box para isso também, né? Ó, e aqui ele foi. Ele não validou porque, né? Obviamente a gente não chegou lá ainda. Mas já temos uma evolução aqui. Então já começou a fazer alguma coisa a nossa tela, né? Ela não está estática ali parada. Ela já faz algumas validações de back-end. Outra coisa que eu posso fazer agora nessa aula aqui, que eu não vou esperar a próxima aula, é separar o front-end do back-end. Então vamos criar uma classe aqui mesmo por enquanto, depois a gente bota em outro arquivo, chamada funcs, né? Funcionalidades, vocês podem dar o nome que vocês quiserem. E eu vou pegar as funções de back-end aqui, que é tudo que são as funcionalidades, né? E vou tirar aqui da minha tela principal. Dá um Ctrl X. Aqui. Feito isso, vamos dizer para nossa classe primary window, ele vai utilizar a classe funcs. Então, a única coisa que eu fiz aqui, na verdade, foi deixar um pouco mais organizado. Então, eu criei uma classe para as nossas funcionalidades e tem uma classe para a nossa janela principal. Eu vou dar o nome de functions, que daí fica igual o nome que tem no projeto original. Sim, evita problemas futuros. Então tá, então a gente organizou aqui, a gente tem duas classes. O que eu posso fazer agora também para melhorar isso? Eu vou criar um arquivo chamado funcionalidades. Vou pegar a minha classe e vou jogar para lá. Fazer também, eu vou pegar aqui as bibliotecas aqui também e vou jogar para lá, porque é lá que as minhas bibliotecas vão ser chamadas. Ok. Opa. Vou botar aqui import re. Ok. E agora o que eu preciso fazer? Para a minha classe primary window saber de onde vem esse functions, né? Eu preciso importar aquele meu arquivo como a gente faz com as bibliotecas, né? Então, from funcionalidades, import functions. Agora ela vai funcionar. Então ele vai fazer exatamente a mesma coisa que estava fazendo antes, só que de uma forma mais organizada para a evolução do nosso código, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vou colocar o código no GitHub e vou deixar na descrição desse vídeo aí.